Olá, amigos do Repórter Diário. Nessa edição do RDTV, a gente está recebendo a peça, o musical O Primo Basílio, que vai começar agora, nesse final de semana, uma temporada em São Bernardo do Campo, no Teatro Ábaco e no Teatro Lauro Gomes, né? Representando aí a produção e também o elenco da peça, a gente recebe o Dan Rossetto, que é o diretor desse espetáculo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite por poder dividir com vocês um pouco desse trabalho. Legal. Bom, a peça é uma adaptação do clássico do português Eça de Queiroz, né, que marcou muito o período literário do realismo, do naturalismo, né? E aqui no Brasil ele teve um impacto muito forte. Bom, esse texto foi um dos primeiros a expor os costumes mais íntimos da burguesia, né, da alta burguesia, e nessa adaptação é no Rio de Janeiro. E, bom, a peça está em cartaz desde 2009, né? Foi assistida por 50 mil pessoas e depois daqui de São Bernardo vai para o Rio, né? Isso, uma temporada no Rio de 2 semanas. Legal, interessante. Bom, Dan, eu queria saber, né, como é que surgiu essa ideia de juntar um texto super clássico, né, que é ali no vestibular e que muita gente acha chato, né, com a ideia do musical, que a muita gente remete a Broadway, por exemplo. Quando eu entrei no projeto, a adaptação já havia sido feita, as músicas também já tinham sido todas destacadas no texto, inclusive com outras opções também. E aí também me chamou a mesma atenção, eu tive essa mesma curiosidade, porque nas reuniões que eu tinha com a Francisca e com a Lídia, que é a produtora também do espetáculo, a primeira coisa que eu pedia, além da gente conversar sobre estética do espetáculo, sobre a ideia musical, sobre o texto, era: eu quero ler o texto, eu quero ler o texto. Então o texto me chegou depois de umas 2 semanas de conversa. Eu fiquei também muito curioso com essa adaptação. Como é que seria transpor de Portugal para o Rio de Janeiro nos anos 50. E confesso que eu fiquei muito surpreso com a adaptação em si, porque é um romance bastante complexo para você reduzir no musical de 2 horas e 20. Então tem esse preconceito dos jovens de acharem que é uma literatura um pouco mais ultrapassada, e eu digo que ela é super atual. O Eça revelou os costumes da burguesia, da alta sociedade, de uma forma nua e crua, e num romance onde ele coloca aí a primeira heroína do realismo, da literatura, que é a Luísa, que é uma heroína que se mostra mesmo de todas as maneiras e paga um preço alto por querer demais. E para mim foi um trabalho que marcou a minha vida de diversas maneiras, pessoais e profissionais. E dessa vez também eu tive a oportunidade de poder dividir o palco com todos eles também como ator. Eu faço um personagem bem divertido e para mim está sendo muito bacana. Interessante. O musical O Primo Basílio, ele se passa no ano de 1959, não é? Isso, exatamente. E a trilha musical da peça é baseada na bossa nova, né? Como foi feita aí? Como você adaptou as músicas, Na verdade, não fui eu. Quando eu entrei, o texto já havia sido adaptado e as músicas estavam todas lá já indicadas no texto, quais músicas entrariam, e mesmo que eu tivesse a oportunidade de fazer essa escolha, talvez eu não tivesse feito tão bem como foi feito, porque as músicas são impecavelmente escolhidas, assim, elas contam a história do que está acontecendo naquele momento, e aí foi um prato cheio. Quando o texto me chegou e as músicas estavam indicadas, para eu poder criar essa brincadeira toda que é o espetáculo, foi muito legal. Eu tinha um material muito rico em mãos, um material muito forte para poder trabalhar, e também eu tive muita liberdade para poder criar, para poder experimentar, para poder propor um espetáculo que tivesse todos esses ingredientes que o Eça propõe. As músicas do Primo são músicas incríveis, os arranjos todos originais, os atores cantando, dançando, tocando, os músicos atuando, tocando, dançando, tem essa mistura que é bem divertida. Essa história de todo musical que a gente pensa, a gente remete a Broadway, com o Primo não foi diferente. Por ser um musical nacional, algumas pessoas linkaram o Primo Basílio a músicas da Chiquinha Gonzaga, achando que fosse aqueles forrozinhos, aqueles sambinhas da Chiquinha. E elas se surpreenderam quando foram assistir e viram Tom Jobim, Vinícius de Moraes, todos esses Dolores Duran, que na época foi um boom, né? A Bossa Nova, quando surgiu, foi um boom. E um movimento musical muito importante, muito rico pro nosso país.
E teve também um papel bem importante dos próprios músicos, né? Porque a bossa nova, ela tem uma pegada mais levinha, ela não é uma música forte de se ouvir. E para o musical, para ter a dança, para ter o marca-passo, ela precisa ser um pouco mais forte, né? Ouvir isso. A bossa nova tem essa questão de ser uma música da elite, porque na época tinha as reuniões de bossa nova na casa da Nara Leão, que eles iam tocar e criavam músicas. Foi feita para a burguesia mesmo, na época, né? E aí tinha os sambas nos morros e a burguesia que curtia um pouco a bossa nova. Para o musical a gente juntou as duas coisas. Então tem um pouco de samba, tem a bossa nova e o ritmo. O andamento musical ele é um pouquinho mais acelerado, né? Cria-se o estilo da bossa nova, está todo lá. Mas a gente, para poder dar andamento e um ritmo interessante ao musical, todo esse estilo está um pouco mais aceleradinho para poder criar uma empatia até maior com o público. Legal, e são 17 pessoas no elenco. Eu já perdi as contas, sabe quando me perguntam isso, eu não sei, eu vou confirmando tudo que vocês têm de informação. São 17 pessoas. Incluindo aí dançarinos e músicos no palco, né? Bom, eu queria saber, o texto ele tem mais de 130 anos, né? Exato. O texto do Essa. Por que ele ainda deve ser interpretado? Quais mensagens atuais ele passa ainda hoje? O Primo é um negócio impressionante, porque eu sempre digo que muda-se tudo, se incluem novas tecnologias, descobrem curas para doenças, inventam vacinas, o homem vai à lua, mas o ser humano, a essência do ser humano não evolui. Então, por si só, a gente continua vivo ainda, né? A gente continua amando, odiando, tendo crises, ciúmes, inveja. O ser humano não muda, se evolui tecnologias, mas a tecnologia nossa humana não sai do lugar. Então o Primo traz todas essas essências do ser humano. Então tem inveja, traição, jogo de poder, disputa, amor, romance, conflito. Então o Primo ele vai continuar sendo atual sempre. É um romance que daqui a 500 anos ele vai estar sendo lido ainda, porque ele é super atual, os personagens são super atuais. Se a gente pensar de uma mulher casada, que ama o marido, que se envolve com um primo, que também ama e entra num conflito, é chantageada por uma empregada que descobre tudo, você fala, meu Deus, isso é enredo, né, de novela, de filme. Então muita gente, muitos estudiosos de comunicação, autores, escritores, roteiristas bebem até hoje na fonte do Primo Basílio para poder construir suas tramas. Então é super atual. O que não é o conflito da Carminha com a Nina? História de exatamente, se você chantagem, exatamente, dinheiro, né? A inversão de poder, ora uma empregada, outra é a patroa, o ódio uma pela outra por conta de dinheiro, de disputa afetiva e romance. Então o Primo Basílio do Essa é uma literatura profana, ela está presente em tudo, é impressionante. E tem algumas partes do musical, eu até ia pedir para você destacar algumas, né? Que assim, você acha que é bacana contar um pouco de como é exposto no palco. Por exemplo, a morte da Luísa, né? A gente contei, a Luísa morre, tá? Mas isso é de conhecimentos de todo mundo. E como é que é essa adaptação da morte da Luísa, né? No final, o Primo Basílio, no livro, ele parece que não dá muita bola. É igual, exatamente parecido. É claro que assim... ele não dá muita bola a relação depois que é descoberta. Enquanto está tudo bacana entre os dois, depois que começam a descobrir, ele vai embora. E aí no final ele sente um pouco a morte dela, mas não é nada também como o marido, que fica velando quase aquela casa durante anos e anos. Eu trabalhei nesse musical com a consciência da Juliana. Por ser teatro, tinha alguns recursos que a gente não consegue utilizar da mesma maneira no cinema e na televisão. Então eu coloquei a Juliana como um personagem bastante forte, no sentido onde as chantagens dela ficam muito vivas para a Luísa o tempo inteiro. Então, antes da Luísa morrer, a Juliana também morre antes. Então, eu brinco que um fantasma vem chamar o outro. Então a Luísa começa a enlouquecer pela culpa, pela pressão que ela sofre, e é como se na cabeça dela a Juliana viesse buscar ela para as duas irem para o mesmo lugar, resolver as contas delas em outro plano. E é muito bonito no musical quando a personagem já morta aparece chamando ela e jogando na cara dela as verdades, e todos os outros personagens também
colocando essas verdades para Luísa e só ela tá vendo aquilo. É a loucura dela, é a cabeça dela, é uma personagem que morre de culpa. Enfim, a cabeça dela tá muito cheia e esses personagens viram pessoas que atormentam ela quase que o tempo inteiro. Legal, bacana. Bom, então quem quiser conferir aí essa nova versão cantada, dançada, né, de Primo Basílio, quem vai prestar vestibular também, né, é uma boa dica. Meu Deus, você vai ler o livro no palco, ver o livro no palco em 2h20, se divertir, ouvir boa música, enfim, atores excelentes no palco e vai sair com bastantes impressões legais. A temporada começa nesse final de semana, no dia 21, 22 e 23, no Teatro Ábaco, que fica na Avenida João Firmino, número 1099, no bairro Assunção, né? De sexta e sábado a sessão começa às 16 horas e no domingo começa às 19. Nós temos uma sessão também às 20h30, na sexta e no sábado, são 2 sessões. Ah, ok. Então, repetindo, sexta e sábado tem 2 sessões, umas 16 e outras 20h30. Dá para todo mundo ir. Se quem acha que vai ficar tarde à noite, vai à tarde. Aqueles que gostam de ir no teatro, mas no final do dia, vai à noite. Aquele que vai à tarde, fica para ver à noite de novo. Não tem desculpa. Exatamente. E também vai ter outras 2 sessões aí no meio da semana, no meio para o final da semana, na quinta e na sexta, no dia 27 e 28, no Teatro Lauro Gomes, né, na rua Helena Jaquei, 171, no bairro do Rude Ramos. Quinta e sexta é às 20 horas, num horário só. No Ábaco, o ingresso custa R$80. E no Lauro Gomes custa 50, Isso, correto? é inteira. E tem meia entrada para idoso, estudante, aposentado. Podem entrar em contato por telefone ou por e-mail, contato@mpproduçãocultural.com.br para fechar grupo, desconto, mandar sugestão, crítica. O telefone é 7010-1202. Muito obrigada, Dan. Obrigada a todos os internautas e fica aí o convite. Eu quem agradeço. A gente está aqui agora com a atriz, a protagonista, uma das protagonistas da peça O Primo Basílio, o musical, a Lígia Paula Machado. Obrigada, Lígia, por estar aqui com a gente. Natália. Prazer é meu. Ela interpreta a Luísa, né, uma das protagonistas da peça. Eu queria saber, Lígia, como que é para você interpretar a morte do romantismo no palco em forma de musical? Pois é muita intensidade. Desde o começo do espetáculo, a gente, na verdade, a construção do da personagem, desde o começo do espetáculo até o final, teve que ter sido muito pensada nessa morte. Então, como é que eu vou começar essa protagonista? Com que tinta que ela vai vir? Quais são as características? Então, assim, eu me baseei em livros e romances, por exemplo, a Madame Bovary, que desde de lá de trás a gente já tem essa construção dessa culpa na cabeça dessa mulher. O que aconteceu na cabeça dessa mulher que essa culpa toda fez com que ela definhasse e levasse à morte? Ela não conseguiu conviver com isso. Então é muito difícil e ao mesmo tempo é muito prazeroso fazer uma cena como essa, porque você tem que chegar nesse pico de interpretação, de seriedade. Eu não posso em nenhum momento na coxia me desvincular do palco. Eu tenho que ficar extremamente ligada. E até a plateia reage muito com a morte dela, do tipo, não faz isso, porque ninguém quer que essa mocinha que batalhou tanto para ser feliz acabe morrendo, até mesmo as pessoas que conhecem a obra. E é muito gostoso, é muito mágico. Cada dia de espetáculo, a cena termina de uma forma diferente, sabe? De uma maneira bem espontânea. E eu tenho como meu parceiro de cena o Fred Silveira, que faz o meu marido em cena. Então é muito gostoso fazer a cena com ele. A gente consegue fluir e chegar a um ponto assim muito bom. E eu queria saber qual é o termo, como você definiria o termo musical para essa peça do Primo Basílio? Tá. Então, o nosso musical, ele é extremamente brasileiro. Ele foi adaptado para 1959, o auge da Bossa Nova no Rio de Janeiro. Então nós temos vários clássicos
da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, que fazem com que a obra ela seja realista, porque ela se passa numa época que aconteceu muito próximo a nós, com um movimento musical muito forte no Brasil e no Rio de Janeiro, com uma história extremamente densa e forte. Então, tudo isso junto deu a tinta, a cara para o Primo Basílio. E acho que é por isso que se torna... a gente estreou em 2009 e até hoje a gente continua na praça, né? Então, tudo isso junto deixou o Primo Basílio muito peculiar, sabe? Então, é um musical, sim, mas não é um musical como esses da Broadway. É um musical extremamente brasileiro, não por isso tradicional, mas um tanto quanto irreverente. Então, tem música, tem dança, né? Os atores praticamente todos dançam e cantam as canções, né? E é interessante porque esse texto é de 1878 e foi adaptado para 59. Isso, 100 anos à frente. 100 anos à frente, né? Que você disse que aborda muito Brasília, aborda muito a Bossa Nova e esses contextos históricos, né? Isso, porque em 1959 a gente tem no Brasil muita coisa junta. O governo JK, a construção de Brasília, Brasil campeão do mundo de futebol. Então a gente procura de uma maneira sutil inserir tudo isso. Porque essa de Queiroz, ele tem muitas características da obra. A crítica à burguesia, enfim, todas as questões políticas, econômicas, etc. Então a gente procurou não deixar o texto raso, só com a história de uma maneira rasa, não. A gente procurou dar bastante densidade com todos esses conceitos mesmo, da pessoa conseguir enxergar no palco uma história, numa época, com conceito, e é por isso que a Francisca Braga, a adaptadora do texto, conseguiu inserir essas questões políticas, econômicas, sociais, culturais. Atualizadas, entendi. Exato. E bom, para quem conhece a obra, né, sabe que a Luísa, ela é uma personagem iludida, ela gosta muito de ler romances, né, e etc. Ou seja, é uma personagem, querendo ou não, calma, pacata, né, no livro. E no musical passa a ser uma coisa mais agitada, com mais força. Como é que foi essa sua adaptação para os moldes do musical? Então, eu já tinha de antemão essa questão que todo mundo falava: mas a Luizinha é chata, legal é a Juliana, ou até mesmo a Leopoldina, que é a amiga mais devassa da Luizinha. Só que eu percebi que essa personagem, ela vai muito além de uma mocinha adocicada. Ela é que pega todo mundo. Ela tem o marido dela, que é um pedaço de mau caminho, mas ela deixa se envolver pelo Basílio com toda a vontade, ela deixa se envolver com ele, vai até o fim. Ela tem umas histórias ali dela com a Leopoldina, enfim, dessa amizade toda. E ela apronta muito a Luísa. Ela apronta muito, ela é inconsequente. É uma mulher como hoje em dia. Quem não deixou se envolver por um romance do passado, que tem a cabeça com um turbilhão de emoções, enfim. Então a gente procurou dar eu procurei, enfim, dar uma carga diferente para Luísa. Por isso que eu assisti muitos filmes, para poder procurar toda essa partitura corporal, do gestual, como se portar, falar e etc. A linha de como vai crescendo, ou até mesmo tango. Eu sou bailarina, mas a coreografia principal é de um tango, que é a cena de sedução. E o tango pega fogo. Então a Luísa é uma personagem, assim, completa. Que vai do 8 a 80, que passa por todas as sensações, por todos os sentimentos, por todas as loucuras. É uma personagem muito louca. Bom, quem quiser conferir a Luísa, né, essa personagem aí que passa por diversas situações e agora tá dançando, tá cantando, né? Tá aprontando. Vai poder conferir uma temporada de 5 apresentações em São Bernardo, no Teatro Ábaco e no Teatro Lauro Gomes, certo? Isso, tá todo mundo convidado. Ok, obrigada, Lígia, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, Natália. Até mais. Até.